Minha gente bonita, Padre Marcos aqui, no nosso programa Bendita Hora, no ar, mais um Bendita Hora para todo o Brasil, ao vivo aqui, na Rede Vida e Televisão. E olha, vocês podem notar que o estilo do programa está diferente, não é mesmo? Claro que está. O padre está elegante, de branco, nesse dia especial. O dia de hoje, ele é muito especial. Nós estamos comemorando os 30 anos da Rede Vida e Televisão. Há 30 anos, entrava na casa dos brasileiros o maior canal católico do mundo. Do mundo. Um canal dedicado a toda a família. E para celebrar esta data, hoje, nós vamos relembrar um dos programas mais marcantes da casa. O Prazer em Conhecê-lo. Comandado por um dos maiores nomes da TV brasileira, Brancato Filho. E eu quero começar mostrando algumas imagens desse programa que marcou a história do nosso canal. Vamos ver? Dá uma olhadinha aí. Com a sua permissão, estamos entrando no seu lar para a apresentação de mais um programa Prazer em Conhecê-lo. Olha, o homem é tão importante que Deus o fez à sua imagem e semelhança. E é por isso que a gente diz nesse programa que o maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. A nossa intenção é fazer um programa de entrevistas humano, forte, emocionante, com perguntas que você não vê normalmente nos programas similares. Mas, sem dúvida, perguntas honestas, sem armadilhas. E aqui o convidado é livre para responder da forma que quiser. E até se recusar a responder. Nós não podemos fazer comentários, estamos proibidos. Porque, na verdade, o importante é o convidado, não é ele. Não é quem pergunta. Boa noite, Boa noite, Brancato. Tudo bem? Boa noite, querido amigo, irmãozinho Luizinho Guimarães. Tudo bem? Tudo bem, doutor Brancato. Tudo em paz? Tudo em paz. A família vai bem? A família vai bem, até que enfim. Começamos a estradinha novamente, mas ela está indo bem. Boa noite, meu filho Brancato Neto. Tudo bem, filho? Tudo bem, meu pai. Saúde? Tudo bem, graças a Deus. Tá. Boa noite, minha filha Polete Brancato. Boa noite, pai. Tudo bem? Tudo bem, filha? Tudo em ordem, tudo em ordem. O canal da família, o canal da sua família, está começando a assistir mais um programa Prazer em Conhecê-lo. Viu que maravilhoso, gente? Então, isso aí foi só um pedacinho para você que nunca assistiu o programa Prazer em Conhecê-lo. E olha, e você que era telespectador assíduo do programa, nós vamos rever agora umas imagens de como que era a dinâmica do programa. Quer ver? Dá uma olhadinha aí, tem mais? É? Daqui a pouquinho nós vamos mostrar então, daqui a pouquinho. Só que agora, o Bendita Hora de hoje se transforma no Prazer em Conhecê-lo, recebendo convidados maravilhosos que entrevistarão nada mais, nada menos do que eu mesmo, Padre Marcos Roberto Pires. É isso mesmo, minha gente. Então agora nós vamos conhecer os que hoje serão os entrevistadores, tá ok? Então eu tenho o prazer de estar trazendo aqui para me entrevistar ele, que é o nosso querido Brancato Neto, que é o filho do Brancato Júnior, né, que a gente viu. Brancato, que alegria, meu querido. Alegria toda minha. Para mim é um prazer te conhecer assim pessoalmente. Prazer é meu. É um momento muito significativo, tanto para a história desses 30 anos da Rede Vida, como para mim também, né, que a gente sempre acompanhou a Rede Vida, acompanhou o seu pai, etc., a família ali toda. E está te conhecendo hoje pessoalmente, viu? Prazer é todo meu, padre. Eu te acompanho há muito tempo nos seus programas, na sua missa. Tenho uma admiração muito grande pelo senhor. E acho que na época do programa o senhor devia ser bem pequenininho ainda. Eu era bem pequeno, mas assim, a minha avó, o pessoal, a minha mãe, sempre acompanhava isso aí. A gente sempre teve essa coisa próxima a nós, né? A gente sempre ouviu falar muito bem. Aproveitar que você já está aqui, você é o primeiro entrevistado que vai me entrevistar também.
Queria que você contasse um pouquinho para a gente, para as pessoas que agora estão nos acompanhando ao vivo aqui, nesse programa especial do Bendita Hora, como que nasceu o programa Prazer em Conhecê-lo? Conta um pouquinho de uma maneira muito simples. Como é que iniciou isso tudo? Então, o programa Prazer em Conhecê-lo, ele começou há muitos anos. O meu pai foi pioneiro da televisão, na TV Paulista, depois na TV Excelsior, e ele teve vários nomes. Ele foi chamado de Um Entre Cinco, porque éramos 5 entrevistadores, Cara a Cara. Ele teve vários nomes e aqui na Rede Vida ele teve esse nome de Prazer em Conhecê-lo. Ele já tinha esse formato, uma espécie de... Esse formato que até o Roda Viva da TV Cultura... Sim, até tem lembra há muitos bastante, anos, né? mas o Roda Viva é mais novo do que o Prazer em Conhecê-lo. Né? Olha só. Meu pai fez esse programa na TV Excelsior, na TV Paulista, que foi bacana. É. E para você, assim, o que, na sua opinião, como filho, como alguém que também esteve ali, mesmo que pequenininho, o que mais te marcou nesse programa, que fez tanto sucesso, que marcou tanto aí a história da nossa TV aqui? Eu acho que era o ser humano, né? A alma do ser humano, né? A proposta do programa, eu mesmo entrei no programa por acaso. Um dia meu pai me ligou, logo no primeiro mês de programa, uma pessoa tinha faltado e ele falou, dá um pulo aqui. E eu entrei no programa e fiquei 15 anos junto fazendo o programa e aí ajudando também. Mas o mais importante é o que a gente dizia, né? A frase do meu pai, que sempre a gente dizia, o maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. E você acha legal isso aí? Você pode repetir essa frase? O maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. Olha, isso é emblemático, hein, gente? Viu que bacana? Era a frase do nosso programa. Era a frase. Eu já vou aproveitar essa deixa sua aí, Brancato. Você acha que essa deve ser também um dos maiores aprendizados que seu pai deixou para você? Para você? Essa frase, você acha que ela está inserida diante de várias realidades que também te serviu? Ou existe mais alguma outra coisa que te marcou muito do seu pai, que seu pai te deixou? Meu pai me deixou muitas coisas, mas 2 coisas muito importantes. Essa de que o ser humano está acima de tudo, é a criatura de Deus, a centelha divina, né? Então, nada é mais importante do que o nosso irmão, do que o ser humano. Perfeito. E a outra também, que ele foi pioneiro da TV, aos 15 anos ele foi se oferecer para trabalhar na TV Paulista. Nossa. E ficou lá durante uma vida inteira, que a gente deve seguir o nosso sonho, né? E é possível fazer de uma forma cristã. Maravilha. A televisão cristã. Foi por isso que o meu pai se entusiasmou tanto com o seu Monteiro na Rede Vida, que era o sonho dele, uma televisão cristã. O casamento perfeito. Uma televisão cristã. Maravilha. Nós vamos agora relembrar um momento marcante do programa Prazer em Conhecê-lo, onde o convidado foi o nosso fundador, João Monteiro de Barros Filho. Dá uma olhada aí. O maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família, o canal da sua família. E está assistindo o programa Prazer em Conhecê-lo. Nós vamos trazer hoje conosco aqui o jornalista João Monteiro de Barros Filho, que coincidentemente é o proprietário da Rede Vida de Televisão. Boa noite, Monteiro. Boa noite, Brancato. Um prazer muito grande de estar aqui com vocês neste programa, que desde o primeiro não perdi nenhum, porque realmente entendo, é um dos programas que estão marcando presença na televisão do Brasil. Não sei se você sabe também que vai falar para 20 milhões de lares brasileiros. Não sei se você sabe que está falando na maior televisão católica do mundo. Como é que você está se sentindo? Como se eu estivesse na casa de um filho muito querido, de uma filha muito querida, ao lado de pessoas que eu tenho um respeito muito grande e vivendo uma das noites mais felizes da minha vida, estando com vocês. Monteiro, você é uma pessoa que trabalha muito. E como é que se diverte? Sinceramente, eu me divirto e passo muitas horas felizes na minha vida sintonizando a Rede Vida de televisão. Na minha sala de trabalho, na minha residência, lá em Barretos, no interior de São Paulo, no meu quarto, toda oportunidade que eu tenho, eu me divirto e fico feliz vendo a Rede Vida de televisão. Ela preenche a minha vida.
nós demos a Rede Vida de televisão. Em Fátima, nós a consagramos para Nossa Senhora de Fátima. Em Aparecida, para Nossa Senhora Aparecida. Estivemos agora em Medigore. Então, Maria é a dona da Rede Vida de televisão. É por isso que tem muita gente, inclusive eu, que trabalha de graça, porque eu brinco com o Dom Antônio. Dom Antônio, ainda bem que o senhor vai pagar todo mundo, ou com água benta ou com santinho. São poucas as firmas onde os funcionários têm a liberdade de questionar os seus diretores. Eu sou funcionário dessa casa e eu sempre tive essa liberdade. Não é porque estou na frente de vocês, não. E é por isso que a gente continua trabalhando na Rede Vida. Agora você conhece melhor João Monteiro de Barros Filho e pode dizer se realmente foi um prazer em conhecê-lo. Obrigado. Para mim foi um prazer participar desse programa. O maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. Sempre será, e sempre será. Então tá aí, o padre já conversou com o filho dele, já mostramos aqui esse momento emblemático na história aqui do programa, onde eles entrevistaram o senhor João. E o padre já apresentou aqui o Brancato Neto, né? Que é jornalista, né? Diga de passagem, um baita de um jornalista. E nós temos também um outro jornalista que também vai participar agora também para entrevistar o padre, que ele é das grandes, já não é mais promessa, é uma realidade dos novos jornalistas muito competentes que nós temos aqui na casa, na Rede Vida e Televisão. Nosso querido Hugo Rocha, que é nosso grande jornalista. Hugo, boa tarde, né? Boa tarde. Deus abençoe você. Seja sempre bem-vindo aqui. É um prazer entrevistá-lo, viu, hoje, porque a gente sempre conversa com você nos entrevistando. Agora, hoje, nós teremos essa oportunidade de descobrir e mostrar para o Brasil quem é o Padre Marcos. Um privilégio, é um prazer para nós, viu? Para mim é uma honra ter você aí fazendo perguntas para mim aí também, tá? Fico muito feliz, valeu. E olha, juntamente também com eles, nós temos aqui duas grandes mulheres, né? Eu tenho a honra de ter aqui do meu lado direito, o seu esquerdo, talvez você não vai ver assim, mas ela é radialista e comunicadora, produtora, lá na Rádio 9 de Julho, que é uma fundação metropolitana aqui na Arquidiocese de São Paulo. Minha querida Patrícia Diniz. Patinha, boa tarde. Boa tarde, Padre Marcos. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui numa data tão importante, participando de um programa tão bonito, né, que já também fez parte da programação da Rádio 9 de Julho por um bom tempo, e um programa muito bonito, e claro, como o Hugo falou também, a gente tem a oportunidade de mostrar um pouco para o Brasil o que o Padre Marcos é, o nosso padrezinho que a gente ama tanto, um pouco mais a fundo. É uma honra estar aqui hoje. Para mim é uma alegria, Patinha. Eu chamo ela de Patinha, né, que a gente tem essa liberdade também. Sim. Como foi dito a liberdade lá no programa do seu pai, falando, eu tenho a liberdade, às vezes, de falar algumas coisas pelo tempo de trabalho. A gente tem um tempo de trabalho, para mim você é uma alegria muito grande. 7 anos. É. E ela também, ela está aqui, que vai ajudar a entrevistar aqui o padre. Ela é jornalista também, ela é de relações públicas, nada mais, nada menos que a nossa querida Estela Contídio. Estelinha, Deus abençoe você. Obrigado por você ter vindo, viu, querida? Amém, Padre. Olha, é um prazer, é uma honra estar aqui nesses 30 anos da Rede Vida, um momento tão especial, entrevistando o senhor, que eu já dei uma pesquisada por aí. Não podia deixar de, como jornalista, já pesquisar, que além de ser muito querido pela audiência da Rede Vida, o padre também é muito querido entre os paroquianos ali. Já conversei, sondei algumas histórias lindas e o quanto as pessoas te amam. Então, é uma honra te entrevistar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Que bom, para mim é uma honra tê-los aqui. Eu estou até um pouco sem jeito, porque normalmente a coisa virou aqui, sabe, Bronca? Normalmente sou eu que entrevisto, faço pergunta para os convidados do Bendita Hora e hoje, nesse programa especial, agora são vocês que vão aí nos trazer, né? Muito bem. Brancato, é o Brancato que vai começar? Posso começar? Nossa, que honra. Olha, padre, você vai me desculpar, eu vou fazer as perguntas no estilo prazer em conhecê-lo. Bora lá. Tá? E a gente faz perguntas pessoais porque a gente quer conhecer um pouco da alma do convidado, né? Dessa alma. E eu queria saber, na hora H, que santo você chama? Sinceramente, eu tenho devoção a todos os santos, porque eu entendo a vida que eles tiveram.
de viver a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas na hora H, no momento que eu sou muito devoto, eu acho que aquele que os padres, os bispos, a Nossa Senhora. Nossa Senhora. Né? A Nossa Senhora, aí cada um tem uma denominação mais carinhosa, às vezes que tem por ela, de um estilo, um afeto naquilo que foi. Mas a Virgem Maria, Mãe de Deus. A mãe sempre... Sempre a mãezinha, é o momento que eu sempre me coloco ela, porque ela é aquela que apressa, ela vai num caminho mais curtinho com o Nosso Senhor. Ela tem ligação. Ela tem uma ela é cheia da graça, é a primeira discípula, aí é outra conversa. Né? É outra conversa. Obrigado, padre. Boa. Padre, como o Brancato já falou, né, sobre a questão de ser padre, você, antes de sacerdote, é um ser humano. Obviamente, você tem os seus momentos difíceis, mas através da sua fé, você renova a sua esperança. E eu queria saber, algum momento que você renovou as suas esperanças, onde você reencontrou o sentido da fé? Olha, claro que são vários momentos na vida da gente que a gente vai reencontrando. Mas tem um episódio muito especial na minha vida, que eu estava por volta dos meus 20 anos para 21 anos de idade. Eu estava muito angustiado por alguns fatos que estavam ocorrendo na minha vida pessoal como jovem. E eu lembro que meus pais saíram de casa. Eu sempre ia nas missas aos domingos, né? Família católica, enfim. Mas eu estava tão oprimido, eu estava passando por um momento, acho que psicológico, muito mal. Eu não tinha coragem de falar para ninguém, nem para a pessoa mais próxima da minha vida, que sempre foi minha mãe. Eu não tinha coragem. Então, quando eu aproveitei esse momento, e eu percebi que ali foi um primeiro momento onde teve uma ligação muito profunda, onde eu me abri para Deus. Foi na laje da minha casa. Meus pais saíram, nós tínhamos uma parte superior, que existia um momento que era noite. Engraçado, era noite, né? Tudo era umas trevas na minha vida. Eu lembro que estava uma noite muito bonita, estrelada, e eu, pela primeira vez na minha vida, eu fiz uma experiência como eu nunca fiz com o nosso Deus. E eu estava com muito medo. E eu falei para Deus assim, Senhor, eu sempre ouvi falar que o Senhor é misericórdia, mas eu estou passando por isso, eu lhe peço mais uma chance na minha vida. Eu quero aprender a te amar do jeito que o Senhor me ama. Eu quero recomeçar a minha vida. Me dá uma oportunidade. Essa foi ali um dos momentos assim que eu percebi que ali começou um passo a passo novo na minha vida. Claro, não houve nenhuma transformação radical, mas foi ali o primeiro degrau que eu percebi que aconteceu na minha vida, como um chamado que todos nós temos. No meu caso, foi nessa Galileia de vida que eu estava passando. E ali Deus me ouviu, porque a partir dali, dessa conversa única que eu tive, olhando para o céu, para a estrela, eu falei, eu sei que o Senhor me ouve. E ali começou a desabrochar. Esse foi a primeira identificação do Senhor com Deus? Foi a minha primeira identificação que eu nunca mais esqueci. Perfeito. Eu tive plena certeza de fé que Deus ali se revelou para mim. Foi o começo. Maravilha. E aí, então, nesse aí foi o começo também do seu chamado, Padre Marcos? Desse chamado para ser sacerdote? Foi nesse momento ou foi depois que aconteceu isso? Foi, assim, claro que Deus ele no mistério dele, ele já tem uma vocação para todos nós. Então, certamente, Deus já estava me preparando para essa vocação sacerdotal e eu não sabia. Mas ali, Patrícia, eu tive um momento mais de um recomeçar comigo mesmo, como pessoa, como ser humano, independente daquilo que ele iria me chamar como vocação. Deus estava me chamando para ter um encontro com Ele, um encontro de verdadeiro. Que apesar de eu ser uma pessoa que eu ia muitos anos na minha vida, na missa, etc., eu nunca tinha feito um encontro com o Nosso Senhor. Sempre respeitei como uma tradição, ia na missa, eu achava que Deus estava me abençoando. Agora, aquela experiência, ela foi o começo como ser humano, como chamado, porque o primeiro chamado que Deus nos faz é um chamado pessoal. Primeiro, para a gente ter um encontro com Ele, não é para ir. O ir é depois. Primeiro, ouve. Depois, Ele te chama. Tá certo? Então, aquele foi foi o início do primeiro encontro para escutar o que Deus estava... E aí depois já veio do chamado, um pouco Aí depois, devagarinho, começou a vir um chamado que eu não estava entendendo. Foi através de muita oração e de diretor espiritual, porque eu achava que talvez uma outra conversa, mas
Eu pensava que eu ia ser casado, que eu ia me casar, né? E Deus estava me preparando para o sacerdócio. Pegando esse gancho, então, padre, exatamente do sacerdócio, e o senhor falou muito bonito, né, de como que Deus tocou o seu coração. Eu acho que a maioria dos católicos, assim, eles têm, às vezes, essa dificuldade quando a gente reza, a gente recebe o Espírito Santo, mas tem momentos que a gente passa pelo deserto, né? Tem aqueles momentos difíceis. E como que o senhor falaria para essas pessoas que estão nesse momento, que são católicas, que buscam a religião? É um momento que você tem que ter ali com Deus, como você fez. Você estava sozinho em casa, no seu quarto, no sacrário. Como você recomendaria que essas pessoas se voltassem para Deus? Elas são católicas, estão na igreja, mas muitas vezes parece que Deus silencia um pouco. Ele deixa a gente entender um pouco mais dos nossos sentimentos, do que a gente quer na vida. Como que você falaria para essas pessoas? E a questão do sacerdócio também. Quem está na escolha nesse momento, né? Algum homem que esteja agora em dúvida da vocação. Buscar essa fala direta com Cristo, como você buscou? Isso. Olha, Estela, eu digo assim, que da mesma maneira que aconteceu comigo, eu percebi depois que era assim que Deus sempre chama todos nós. Ele vem primeiro. Ele chama você primeiro, né? Então, e ele pode chamar você de várias maneiras. Na Galileia da tua vida, às vezes bem ou passando por alguma dificuldade. No meu caso, foi um susto, um medo. Comigo foi medo. Foi através... Eu estava com muito medo, como um rapaz de 21 anos de idade. E ali Deus, ele me chamou de uma maneira mais expressiva, não é? E ali foi minha primeira experiência que, através de um susto, de um medo, eu acabei me entregando. Eu me entreguei numa oração que eu nunca fiz. Então, por exemplo, as pessoas... Deus chama todos nós. A cada um tem um momento mais expressivo que Deus... Ele faz um chamado mais expressivo. Como a gente já ouviu falar. Às vezes na alegria, mas às vezes na dor. No meu caso foi na dor. Eu estava com medo. Teve um susto muito grande. Então Deus ali se aproveitou daquela circunstância por onde eu também acabei entrando num caminho meio errado. E Deus falou diretamente comigo. Então, assim, a coragem de você abrir o teu coração. Porque a gente, às vezes, pensa que Deus... a gente vai abrir o coração só com... Apesar do programa, como o Brancato colocou, o ser humano é a menina dos olhos de Deus. O ser humano é a coisa mais importante que nós temos, pela fé, né? Mas Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. Então, é único, é um momento muito você e Deus. É uma ousadia de você se lançar. Né? Que nem Deus, a saída sua. Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, ou seja, sai da tua acomodação. Vem para onde eu te enviar. Agora, para onde que é? Eu não sei. Aí é um lançar. E talvez você vai viver assim a vida inteira. E foi assim mais ou menos que chegou a minha vocação também. Tá? Mas vamos voltar aqui, ó. Tem mais pergunta para o padre aqui. É isso mesmo, Brancato? É isso mesmo. Padre Marcos, eu quero saber uma coisa. Quando você assumiu o sacerdócio, a gente sabe que é uma profissão, uma vocação muito difícil. De todas as tarefas do sacerdócio, qual que é a mais difícil para você? Qual que te exige mais custosa? Vai aparecendo, né? Sempre você vai amadurecendo como padre. Todos nós, né? Mas assim, para mim, no primeiro momento foi lidar com... Porque quando eu cheguei numa paróquia, era lidar com pessoas que já estavam muito ligadas a um outro sacerdote. Então, na minha falta de experiência, a gente percebe que algumas pessoas, elas não te olham assim com grande acolhida, não é? E fazem muitas comparações ainda com outros sacerdotes. Isso para mim, no primeiro momento, foi muito difícil. Mas depois, isso começou a ser superado, como é para todos nós. E depois foi como administrar seres humanos perto de você. Porque todos nós padres, a gente precisa, como o Papa precisa dos cardeais, os cardeais dos bispos,
Os bispos precisam dos presbíteros, senão não dá para fazer nada sozinho a igreja. E nós, como padre pároco, que está à frente de uma igreja particular, a gente precisa de pessoas que são voluntárias. E são pessoas que elas estão no dia a dia. E elas vêm também, como eu, chegaram com as suas dificuldades, com as suas ainda imaturidade na fé, então alguns com problemas pessoais. Então você imagina você ter todos esses que às vezes com muita boa vontade vêm te ajudar, e na hora da convivência, de estarmos juntos ali, para mim foi uma dificuldade de entender, a princípio, essas diferenças, então que tem muita briga, administrar os ciúmes de um, os ciúmes do outro, por que o padre fica mais com aquele, fala menos com este, por que o padre não me deu oportunidade para estar nessa pastoral, deu para aquela. Então essa foi talvez a minha primeira dificuldade maior, né? A minha primeira dificuldade maior. Mas depois eu fui vendo que eu estava aprendendo com tudo isso também, né? Porque a gente aprende como padre que uma das minhas maiores dificuldades também, e ali eu fui entendendo esse mundo, Brancato, é o seguinte, que era bom eu ter toda essa dificuldade perto de mim. Porque eu precisava ser curado da minha baixeza humana ainda, sabe? Eu ainda estava muito infantilizado, apesar de ter sido escolhido um padre, mas infantilizado em que sentido? Eu ainda estava muito com aquela coisa de preferência, essa pessoa é mais legalzinha, eu vou gostar mais dela, essa é mais fácil, é melhor. E Deus, na verdade, estava me curando disso. Então, trabalhando com pessoas que às vezes não quis você ali, é legal você estar. Porque ali eu entendi depois, e até hoje eu vou entendendo, que Nosso Senhor nos chamou para estar passando por uma imolação primeiro. Primeiro eu vos anuncio um Cristo imolado. Eu me fiz padre também, a igreja me fez padre. Então, primeiro eu tenho que passar por uma imolação. Eu tenho que aprender a esvaziar as coisas que eu imaginava como ser humano. Então Deus me coloca numa Galileia de dificuldades. E ali eu comecei a crescer. Então, essas pessoas que não me viam muito bem, a convivência entre as brigas que até hoje tem, né? Ciumeira, às vezes o meu ciúmes também, outros ciúmes comigo, colegas e eu com colega e assim por diante. Obrigado. Padre, no direito canônico, né, diz que para você ser eleito papa, basta que você seja homem e católico, não é? O senhor já é padre, já é meio caminho andado. Há 12 anos, o hoje Papa Leão estava no Brasil como padre. Sim. Se daqui 12 anos a gente tiver uma eleição, o senhor foi elevado aos cargos e for eleito um papa, primeiro, qual seria o seu nome de pontífice e quais atitudes o senhor tomaria à frente da igreja? Olha, primeiro que eu penso assim, Deus dá a vocação, é Ele que dá a vocação, né? Eu nunca imaginei que eu ia ser um sacerdote presbítero, nunca na minha vida. Tanto é que eu comentei aqui, acho que foi com a Estela, que eu achei que Deus ia me fazer um homem casado. Então é porque é uma vocação, e ela foi descoberta aos poucos. Eu já estava com 30 anos de idade, 30, quando Deus despertou de uma maneira mais calorosa a minha vocação para ser um padre. Foi muito difícil, né? Então eu penso assim, primeiro, eu nunca me planejei. Quando você não se planeja e você se larga, é onde as coisas acontecem naquilo que eu entendo como verdade de Deus. Por isso, eu não consigo me imaginar além de padre, porque eu já me sinto muito, eu não digo realizado, mas é onde eu me sinto completo como ser humano, como chamado, sabe? Naquilo que o Senhor me fez hoje. Agora, o que Ele prepara para mim, Hugo, eu não sei, eu nem sei se eu vou viver muito, porque tudo isso eu coloco nas mãos de Deus. A minha preocupação maior, Hugo, não estou fugindo da sua pergunta não, viu? A minha pergunta foi uma coisa que eu aprendi com um padre lá atrás. Eu fiquei confuso, eu vou ser padre ou eu quero me casar? Esse padre só falou uma palavra para mim: Marcos, as duas coisas são lindas, mas é uma vocação, é um serviço para Deus. Primeiro, procure abrir teu coração para ser santo, para fazer a vontade de Deus. E ali você vai descobrir aonde Deus está te chamando. Então é o que eu continuo fazendo até hoje como padre. Então eu não consigo, não me vem na cabeça me imaginar um papa. Pode acontecer? Claro que pode. Eu já vi Deus fazer cada coisa. Você deu um exemplo maravilhoso agora. Agora, por isso que eu não consigo nem imaginar nome.
né? Nem nome de como é que eu queria ser chamado, porque eu não projeto isso na minha vida, do fundo do meu coração, da minha alma. Marcos é um bom nome. Eu acho que Marcos, não é? Eu acho que o apóstolo Marcos, eu acho muito bacana, ele era muito firme também, enjoado. Eu me identifico um pouquinho. E nesses anos, padrezinho, de como padre, o que te marcou? Uma história, uma missa, uma celebração, uma pessoa, um atendimento? Pelo menos uma ou duas que venham na sua mente nesse período, nesse tempo como sacerdote. Olha, assim, passaram alguns colegas padres que marcaram muito a minha vida, onde para mim eles foram uma referência que me ajudou a despertar esse chamado que Deus já estava fazendo na minha vida. Uma delas é o Monsenhor Jonas Abib, que foi o fundador da Canção Nova. Ele rezou por mim no quarto dele. Eu fui convidado por um amigo meu, que hoje também é padre de lá, que é o padre Anderson Marçal. Eu fui lá com ele, o Monsenhor estava lá e ele me apresentou. E o Monsenhor simplesmente olhou para mim, eu estava noivo na época. Ele falou, vem aqui, por que você não se importa que eu rezo um pouquinho por você? Eu falei, para mim é um prazer. E ele me colocou, sentou na frente dele, no quarto dele, colocou as mãos e ali ele falou algo na oração profética. Que naquele momento ele via Deus colocar um manto, como colocou aquele manto de Elias, colocou em mim. Que lindo. Ele só olhou para mim e disse assim, não tenhas medo daquilo que Deus vai te chamar. Olha. Depois daquilo eu nunca mais fiquei igual. Então isso foi uma coisa que marcou muito, mas isso eu era antes de ser padre. Depois de padre, eu aprendi muito com um outro padre que faleceu, o padre Alex, peruano. Ele me ensinou muito a ter a ousadia de orar. Então essa coisa de você deixar o Espírito de Deus te conduzir, foi com ele. Monsenhor, antes, ele como padre. Então a gente conversou muito nessa época, né? E outra experiência foi os meus pais. Né, a minha família, né? Meu pai já é falecido, ele não me viu neste mundo, a igreja me fazer padre, mas a minha mãe, né? Minha mãe até hoje, ela está viva no meio de nós, é minha intercessora, isso me marca muito, né? Assim, e eu acho que uma coisa que me marca muito também é Deus me amando através das pessoas, as pessoas respondem, as pessoas falam, que eu me preocupava muito, porque eu tenho o meu jeito, eu nunca perdi meu jeito de ser. Eu sou brincalhão, eu tenho uma certa vaidade, eu cuido do meu cabelo, eu gosto de brincar, né? E às vezes, jogar de futebol do Palmeiras, eu me preocupei muito se isso poderia escandalizar a igreja de Nosso Senhor. E aí até que eu fui percebendo na boca do próprio povo, e claro, e pessoas próximas a mim também, que foram muito verdadeiras. Continue sendo o que você é. Foi assim que Deus te chamou. Ele não pediu para mudar você, com a sua essência, com a sua alegria, com essa coisa de menino, essa espontaneidade sua. Eu tinha medo, porque eu falei, acho que eu vou rasurar um pouco a imagem da igreja, sendo um padre que gosta de se vestir bem, que gosta de cantar, de falar de Elvis Presley também. Só que aí o que mais me toca é que o povo depois vê que nas homilias, na hora que eu estou lá no presbitério, até embaixo dele, eu sou um padre que as pessoas falam. Teve uma senhora, já duas pessoas vieram pedir desculpas para mim. Porque elas falavam, por que você está pedindo desculpa? Porque quando eu te vi na televisão, pela primeira, alguns programas teus, eu fiz um mau juízo. Eu achava que você era um padre playboyzão que estava pensando apenas na sua vida. E você vindo trazer Jesus para nós, eu peço perdão, porque eu estou vendo um Jesus Cristo na minha frente. Eu fiquei muito tocado. Então são essas coisas que me tocaram muito como padre. Padre, eu quero falar exatamente isso. Padre Elvis, né, que às vezes o pessoal chama por lá, deu uma pesquisada ali na paróquia com algumas pessoas e, claro, isso é óbvio, né, que a sua comunicação é excelente aqui pelos programas que você faz, vários programas já fiz junto com o senhor. E o que mais as pessoas falaram é que as suas homilias conseguem realmente tocar os corações. Isso é importantíssimo, né, num padre que está à frente de uma paróquia, porque ele tem que realmente ali dizer as palavras certas, né, no momento certo. Então, eu queria falar um pouquinho de comunicação. Se o senhor se já tinha esse dom da oratória também, se é realmente a questão de ser um padre que reza, porque hoje em dia a gente tem padre que às vezes não reza, né? Então, é um padre que
reza, que se dedica ali à oração e recebe o Espírito Santo para naquele momento tocar esses corações. E também se o senhor tinha feito algum curso, se já pensou, não, eu falo mal, mas aí descobriu que tinha o dom. Como que foi essa descoberta da comunicação que as pessoas realmente gostam tanto e a sua paróquia fica muito cheia, lotada, que as pessoas têm comentado por lá? Estela, assim, eu sempre tive isso como presente de Deus, mas estava escondido em mim. Quando eu era criança e depois jovenzinho, eu tive problema com gagueira e de insegurança na minha vida. Eu precisei viver muito tempo com psicólogo. Eu me sentia inútil na vida de qualquer pessoa. Eu achava que qualquer ser humano, eles eram muito melhores do que eu, né? Então, só que essa vocação é um presente de Deus. Por isso que a gente fala, tudo é por Ele. Graças a Deus, é presente. Isso já estava em mim, mas estava escondido. Eu só fui descobrir isso muito tempo, tá? Depois, quando eu já estava um rapaz com 19, 20 anos de idade, que eu fui percebendo que... Por que era um dom? Porque quando se falava de duas coisas na minha vida, só duas coisas, é onde eu me sentia gente, eu me sentia feliz. Você podia falar qualquer outro assunto para mim, eu me acabrunhava como se eu fosse um caracol. Eu tinha vergonha, porque eu não sabia falar de nada. Só tinha duas coisas que eu sabia falar. Sobre Elvis Presley, eu dominava o assunto. E eu percebia que as pessoas, na época, não conheciam nada do Elvis. Então, eu me sentia firme. E outra coisa, na hora que, surpreendentemente, de tentar discernir o significado daquela frase na Bíblia. Eu conseguia trazer para o hoje da nossa vida como um rapaz, sem gaguejar. E isso mexeu com as pessoas que estavam perto. Mas como é que ele fala? Parece que ele estudou, e eu não estudava nada. Era uma coisa que veio, que estava dentro de mim. Então, é um dom de Deus, não é? Eu nunca fiz curso de comunicação, não é? Fantástico. Mas eu acredito que toda aquela crise que eu tive, o que eu acredito, tá? Que estava escondido dentro de mim, é como se algo estava querendo atrapalhar. Vamos imaginar assim. A vocação. A minha vocação. É como se alguém soubesse e falar, olha, você não pode descobrir essa vocação que Deus te deu. E custou, tanto é que foi com meus 21 anos de idade, só, que eu comecei a perceber sinais de algo que Deus estava me vocacionando, que tinha me dado como dom. E depois isso começou a aparecer, principalmente, como padre. Eu percebi que, meu Deus do céu, quando eu falava do meu jeito, a igreja era tocada por Deus através de mim. Mais uma vez, eu diminuído, que eu diminua e Cristo cresça. Na hora que eu vou levar a palavra de Deus, eu faço sempre uma oração de São João Batista. Olha. Que eu desapareça. E claro, eu sinto uma necessidade muito de estar sozinho, conversando com Deus. Eu rezo do meu jeito, mas eu rezo. Eu sou muito espontâneo com Jesus. Eu choro com Ele. Da mesma maneira que eu falei naquela em cima da laje. Até hoje eu faço isso, claro, com a liturgia das horas, que é algo mais oficial, mas eu prefiro falar espontaneamente. Mas o seu olho encheu de lágrima agora de novo, né? Já é a segunda vez quando você fala que conversa. Você tem o dom das lágrimas também, do Espírito Santo que a gente fala, porque estou vendo que seus olhos já estão lacrimejando. Porque assim, do jeito e no tempo de Deus, Deus sempre sinalizou que Ele estava comigo. Ele me deu muitos livramentos, apesar de eu ser um cara muito tímido. Então, eu jamais me passa a dúvida na cabeça que Ele está me escutando agora. Infiel que ainda sou, apesar de ser um padre. Olha, só fazendo um parêntese, Demóstenes, que foi um dos maiores oradores da Grécia, ele era gago também. E depois de um treino que ele tinha que vencer num tribunal, uma causa que ele tinha perdido, ele conseguiu se superar. Eu acho que é bom a gente falar isso, porque pode ter muitas pessoas em casa que têm dificuldade. Ela pode se animar em sabendo disso, né? Porque Deus vocacionou todos nós. Deus não chamou a gente para viver mendigar a vida humana, não. É para a gente ter o dom e talento a ser servido para o outro. E aí isso tem que ser descoberto mesmo e você acreditar que está dentro de você. Dá uma oportunidade para isso. Padre Marcos, antigamente as pessoas quando iam jantar na casa de alguém, para dizer que comeram bem, falavam assim, nossa, comi como um padre. O que você não come de jeito nenhum? Se eu te convidar para jantar aqui, nem por educação. Eu vou comer qualquer coisa que você me oferecer. Sério? Mas não necessariamente porque eu não gosto ou gosto daquele tipo de alimento. É por você.
Nossa, sacrifício, hein? Eu faço porque você teve a delicadeza de me convidar. Tá? Você teve essa irmandade humana de falar assim, olha, você é bem-vindo na minha casa. E eu entendo isso. A partir do momento que você me convidou para entrar na sua casa, na sua vida, eu não vou negar. A única coisa, se você falar, vamos tomar vinho, eu tomo até um gole de vinho, apesar de eu não tomar muito. Mas eu tomo para compartilhar com você esse momento nosso, que esse momento pode ser único na nossa vida. Então, o que você fizer de alimento, de comida, eu como. Eu como. Porque o ser humano é mais importante. Porque o ser humano é mais importante. Fala assim, você está me trazendo, você é a iguaria maior. E muitas vezes na vida a gente tem que engolir umas coisas que a Sempre. gente... Muitas vezes a gente vai ter que engolir coisas que a gente não gosta, que é aquilo que eu falei. Mas pelo amor ao outro. Por amor ao outro. E amor a Deus. É exatamente isso. É isso mesmo. Muito boa. Padre, nos dias de folga, quais são os hobbies do Padre Marcos? Os momentos que o senhor pode descansar, os momentos que o senhor pode aproveitar fora dos ofícios sacerdotais e da Rede Vida? E de músico, enfim. Eu gosto de ficar quieto. Eu curto muito a minha solidão. A irmã Kelly Patrícia tem uma música dela já antiga, chama Meu Momento Predileto, Solidão. Mas não é uma solidão negativa, doída, é uma solidão que eu preciso ficar quieto, eu relaxo, é onde eu penso em mim, em Deus nessa hora. Claro, eu gosto de curtir um western do meu pai, antigo, eu gosto de curtir uma televisãozinha, põe um westernzinho assim, apesar de ter arma, tudo, mas eu vejo aquela coisa ali mais como um hobby, por causa daquela coisa meio country. Elvis Presley, né? De vez em quando cai bem. Cai bem, né? Dá uma relaxada, uma boa música. Esse cabelo você adotou desde que idade? O meu cabelo, esse estilo do meu cabelo, por incrível que pareça, não tem muito a ver com Elvis Presley, não. Aqui talvez se fosse como é que chama esse pessoal que cuida, esses médicos que cuidam de cabelo? Dermatologista? Dermatologista. Tricologista. Tricologista. Eu tenho um tipo de fio de cabelo que ele nasce para cima, ele não cai. Então, meu cabelo, ele faz assim, ó, se eu crescer, deixar ele... Ó, ele vai crescendo, vai ficando volumoso, meu cabelo. Eu tenho que passar umas pomadas para acalmar ele. Graças a Deus, eu tenho bastante cabelo, ele é fio grosso. Então, meu cabelo ele já tem um estilo topete. Legal. Claro que eu posso arrancar, deixar ele bem baixinho. Mas aí, claro, aí tem também um gosto pessoal meu, eu me sinto melhor assim, independente do Elvis, tá? No começo, eu queria imitar o Elvis Presley, confesso. Mas tanto é que eu cheguei por volta dos 36, 37, perto dos 40, eu comecei a ficar com muito cabelo grisalho. E eu passava um tipo de um rímel no cabelo branco meu para ficar parecido com o Elvis Presley. E eu fiz isso até na época que eu entrei aqui na Rede Vida. Às vezes você olha um momento meu que eu estava sem barba, cabelo mais curto e com topete, eu estava pretinho. Você fala, nossa, o senhor estava muito novinho, mas se eu pintar o meu cabelo, eu ainda fico novinho, hein? É que eu adotei o cabelo grisalho, porque eu tive isso por causa do meu pai, né? Meu pai, muito novo, já tinha. Maravilha. Então vamos falar da Rede Vida, né? Você, como comunicador nato, a gente percebe, para quem acompanha na paróquia e quem te acompanha em tudo, na Rádio 9 de Julho, mas vamos falar um pouco da sua história aqui na Rede Vida, onde é que surgiu o chamado e como você percebeu que realmente era um momento. Você, eu sou um comunicador também de televisão, além de ser um sacerdote, também sou um comunicador nato e posso usar isso também através da televisão, da rádio, dos meios de comunicação para evangelizar também. Como é que foi isso, padrezinho? Bom, pegando aquela deixa que a Estela fez, eu comentei, Deus já tinha escondido esses dotes, né? Mas aí aconteceu de Deus me chamar, vem cá agora, foi quando surgiu aquela oportunidade da revista Veja, que a Vejinha, eles fizeram algumas páginas falando do padre, a mim, lá na Santíssima Trindade, onde estava. Aquilo ali abriu horizontes para muita gente, chamou atenção em São Paulo. Um padre em São Paulo está lotando a igreja, né? E colocaram eu na capa, assim, foi motivo de capa até da revista como fenômeno de evangelização. Eu não queria, tanto é que fui conversar com o meu bispo, Dom Odilo. Sua bênção, Dom Odilo, estamos juntos sempre. E aí fui perguntar para ele, olha, Dom Odilo, isso, eu não queria. Aí eu fui até meio falar, não, vai lá, porque é melhor você aceitar e tentar coar o que eles vão falar. E eu deixei, então fizeram, e a partir dali me chamaram para livraria, editora, depois de CD também, como chama?
Gravadora. Universal Music. E também nessas e outras apareceu uma oportunidade porque estava aqui o Chalita com o programa, ele precisou se ausentar e a Rede Vida me chamou. Talvez porque tenha ouvido falar, não sei. Mas ele me chamou para ver se eu podia ficar alguns dias no lugar do Chalita. E eu vim, com o meu jeito, e aí, para minha surpresa, o Neto, o Dalcides, toda essa nossa turma daqui, falou, padre, nós queríamos te oferecer um programa, o senhor aceita? Aí foi dali que começou essa questão de comunicador na TV também. Eu estou até hoje aqui, acho que quase 8 anos. Quase 8 anos, assim, aqui na Rede Vida. E como você vê isso também para o seu ministério sacerdotal também? Ter esses trabalhos de comunicação juntos? Eu vejo que tudo isso se completa, né? É claro que se um dia a Rede Vida falar assim, Padre Marcos, obrigado, o senhor nos ajudou e eu tenho uma gratidão. Mas eu vou continuar sendo padre, que é a minha razão maior, né? É a minha alegria onde eu me completo. Agora, é muito importante uma TV como essa, que, se eu não me engano, hoje, mas independente disso, ela é a terceira maior TV, se eu não me engano, aqui no Brasil, tá certo? Então, para mim, claro que ajuda, porque é uma maneira das pessoas também falar, olha, eu estou conhecendo um dom, um talento de alguém, que no caso também é um padre. Então isso chama a atenção e claro que beneficia. Por exemplo, muitas vezes eu vou na minha paróquia, tem muita gente que me vê na TV e vai para lá. Então isso é uma maneira da pessoa conhecer a minha espiritualidade. Aqui nem tanto. Aqui eu sou um padre. Mas nem tanto por quê? Porque aqui, esses dons que Deus me confiou da comunicação, na evangelização, de orar, de conseguir trazer para o hoje, a televisão ela me propôs outro caminho, que é importante também. Tá? Então, por isso, as pessoas me conhecem menos como o padre da espiritualidade. O padre da paróquia Nossa Senhora da Lapa, com aquela originalidade que Deus chamou. Sim. Indo lá. E aqui é uma maneira também das pessoas me conhecerem para um dia me visitar. Então me ajuda demais. Eu acho que me ajuda demais. Ajuda em vários quesitos como um ser humano e um comunicador. Padre, a gente sabe que um dos principais desafios da igreja hoje é realmente atrair os jovens. Você é um padre da mídia, a gente sabe, mas com tanta tecnologia, celular, a gente tem indícios também que o jovem às vezes faz a primeira Eucaristia, depois faz crisma e se desliga da igreja, já é uma característica do próprio jovem também. E o senhor tem feito um trabalho, tem começado, né? Parece que vai começar um trabalho, tem feito um trabalho também lá na Lapa com os jovens. Como trazer, para quem está assistindo, né? Quem trabalha, por exemplo, num grupo de jovens, quem está ali, como trazer esses jovens de volta para a igreja? O senhor tem alguma receita ou está buscando também? Como que funciona isso? Eu acredito que eu estou buscando também, e isso é uma coisa que ela é muito de cada padre, de cada comunidade, mesmo que seja um padre, porque é uma coisa muito você. Você tem que acreditar, como a gente falou aqui, na sua vocação, nos seus dons. Então, eu tenho um dom. Eu tenho que usar da melhor maneira e mais natural possível. E através desse dom que as coisas vão chegando, vão aparecendo. Olha, a sua paróquia agora começou a ter mais jovens te assistindo. Assistindo as missas aqui. Eles são atraídos por quê? Por causa da minha linguagem, por causa do meu jeito, por causa das minhas brincadeiras. Porque assim, eu, Padre Marcos, não quero dar receita de bolo para ninguém, porque eu sou apenas um dom, como todos têm. Eu acredito muito que, principalmente com os jovens, tem duas coisas. O jovem, e você vai estar analisando muito isso, Estela, hoje, né? O jovem quer a doutrina da igreja, viu? Não quer que você inventa mais nada, não. Fala aquilo que Jesus realmente deixou. Agora, como aquilo que Jesus deixou, é aí que está. Como o quê? Como alguém natural. Você tem que ser você. Então, uma linguagem fácil, espontaneidade, brincar com eles, sabe? Nunca se achar que você é maior ou diferente, que eles não sabem nada, não. Você tem que se colocar junto com eles, mas sem perder a sua característica sacerdotal. Eu penso que isso é uma coisa muito de cada dom, de cada padre. Não existe uma receita. Tem uns que têm um carisma para cantar, outros têm um jeito e vai atraindo. É devagarzinho, a gente vai. É um desafio, viu? Um grande desafio. É ser você e trabalhar a doutrina. Eles estão muito querendo
que orem com ele, querem adorar Jesus, eles querem a verdade de Cristo. É isso. Padre Marcos, você como ser humano que é músico, né, instrumentos e tal, já deve ter comprado alguma coisa que lhe deu muita dor de cabeça. O que foi que você comprou que te deu tanta dor de cabeça que você até se arrependeu? Você está falando no sentido... Material mesmo. De qualquer coisa? Só Qualquer dentro coisa. do mundo artístico? Só? Isso. Não, qualquer coisa. Que eu me arrependi? Uma televisão. Que eu comprei, que eu me arrependi? Que deu problema, que você te deu muita Olha... dor. Já aconteceu? Eu acho que não me lembro de ter acontecido, porque assim, primeiro, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive muita coisa, assim. Eu nunca agreguei valores patrimoniais ou coisa. Eu sempre fui muito fã, como eu falei, do Elvis Presley. Então eu colecionava LPs. Gastava meus salários com LPs do Elvis Presley, depois com filmes, depois com roupa. Mas não tem nada assim que eu falo, poxa, isso aqui eu me arrependo. De verdade, me arrependi de ter comprado isso daqui, adquirido. Eu vou aproveitar e emendar na pergunta. Tem gente que te vê na TV, você é famoso. Você tem muito dinheiro? Você ganhou dinheiro? Nada. Aqui é uma coisa... Não porque as pessoas... Porque a gente está querendo dar um pelezinho no povo. Falar, você... né? Não é nada disso, não. Eu realmente não tenho, porque... por exemplo, eu vivo da ajuda... daquilo que a igreja, existe um limite para os nossos padres termos. Hoje a gente tem praticamente um olerite. Os padres hoje. Então tem o valor que é o básico, porque você já tem, pela igreja, você já tem casa, você já tem um carro da paróquia que te leva, você tem comida, você tem uma assistência médica excelente, perto da realidade nossa aqui em São Paulo, é excelente. Então nós temos tudo, temos roupa lavada, tal. Então assim, quando você fala em adquirir coisas, claro que nós, como padres diocesanos, você pode ter algo teu. Claro. Você ganhou, ou você trabalhou, você era professor, guardava, você pode ter o seu carro, você pode ter o seu apartamento, você pode ter uma casa sua, pode. Mas pode ter uma herança de família. Pode ter uma herança de família, doações de pessoas, um apadrinhado por alguém. Tudo isso é muito comum acontecer com padres diocesanos, principalmente. Mas eu não tenho. Eu, apesar de eu estar aqui na Rede Vida, eu apareço aqui, né, a gente tem uma outra proposta de eu ser um comunicador que não é salarial comigo. É mais uma ajuda de custo praticamente só, e a ajuda maior que eu tenho é que as pessoas me vejam e possam conhecer o meu carisma para me conhecer lá. É mais isso daqui. Né? E é aquela ajuda da igreja, como todo padre tem, é aquela pequena, um dinheirinho para você comprar uma calça, um sapato, um perfuminho que você gosta, tá certo? Basicamente, mas eu não sou detentor de propriedade, nada disso não. O que nós temos como família é dos meus pais, é dos meus irmãos. Carro próprio nem eu tenho, é da igreja. É importante falar isso para o telespectador. Menti, esqueci, melhor, não é mentir, esqueci. Eu tenho uma perua Kombi 64, que eu comprei na época que eu lecionava, que a gente sempre teve perua Corujinha, e ela está desmontada na garagem da minha mãe. É a única perua que é minha, mas ela nem anda. Quem sabe o Lata Velha do Luciano Huck. Pois o Luciano, me ajuda aí, pô, né? Vamos lá. Uma boa ideia. Obrigado. Padre, a gente está caminhando aqui já para o finalmente do programa. O senhor citou que até os 30 anos o senhor imaginava que teria uma família, não é? O senhor teve ali, namorou, foi noivo, pelo que eu já ouvi. Isso, de alguma forma, contribui para as orientações dos casais que vão à procura da sua paróquia para se ter um direcionamento no namoro, no noivado, no casamento? No meu caso, sim, Hugo. No meu caso. No seu caso, estou falando exatamente do senhor, que teve essa experiência. Para mim, essa experiência, ela valeu e vale até hoje. Porque eu sei como é que é, eu sei os atalhos, já experimentei aquilo ali tudo. Eu sei o que é você estar perto de uma convivência, de uma pessoa, uma mulher, etc., né? A dificuldade, o que é um namoro, o que você sente como quem está apaixonado pelo outro, como é que você fica, como é que você não fica, né? Quais são os seus medos. Tanto é que eu não tive coragem de terminar, quem terminou foi ela. Então, tudo isso contribui em vários quesitos, né? Mas eu também tive um parâmetro familiar. Eu sempre tive meus pais sempre juntos. O que separou eles foi o falecimento do meu pai, a doença.
Então eu tive um fator muito importante, que eu vi um casal viver juntos a vida inteira. Maravilha. Isso me ajuda até hoje a direcionar muitos casais. Essa busca de casais para se orientar com o senhor, até pela figura, que o senhor tem uma figura familiar, o senhor parece um tio de família, a gente buscar um conselho, um amparo. Eu acredito que nas homilias, né, as pessoas quando vão lá, elas percebem que aonde Deus vai através das minhas homilias, aonde Ele está falando, onde Ele está levando aquelas pessoas. A pessoa fica atraída, poxa, eu queria ter uma orientação com esse padre. É por esse motivo. Perfeito. Padrezinho, então, para a gente, já, como o Hugo falou, está terminando, o que você destacaria? O que te marcou aqui nesse tempo que você tem na Rede Vida? Acredito que hoje vai ficar marcado também como algo diferente, mas algumas coisas ou alguma coisa que você fala, puxa, isso aqui eu destaco no meu tempo de casa aqui na Rede Vida. São várias coisas, mas acho que uma, assim, primeiro um coleguismo muito bacana com profissionais aqui, os câmeras, muitos profissionais, uma coisa marcante para mim, mas tem um que eu penso assim, eu comecei sendo convidado, depois eu comecei com Hora da Família, e depois do Hora da Família mudou a maneira de ser, passou Bendita Hora, depois o Tamo Junto, que é um entretenimento com musical, chama artistas, se apresenta. O que me marcou muito foi um período que nós tivemos um programa Tamo Junto, não estou dizendo que é melhor ou é diferente do Bendita Hora, é que nós fomos para um teatro, e no teatro foi muito desafiador e aquilo foi muito, muito importante para mim. Lidar com o artista, lidar com a TV, o tempo, que é curto, e com o povo que estava ali, que era uma plateia. Aquilo marcou muito a minha vida. Eu nunca imaginei que a gente conseguia fazer um trivial ali. Acho que foi uma coisa bem significativa. Poxa, o tempo acabou. Acabou, que pena. E aí? Eu só quero mas é muito rápido. Você é um pouquinho ousada, a gente não combinou. Tem como cantar um pedacinho do Elvis? Elvis? Uma estrofe, para terminar o programa. Vamos ver aqui. Love me tender, love me sweet, never let me go. You are make my life complete, and I love you so. Olha, assim a gente fecha com chave de ouro. Padre Elvis. Obrigado. É um recado, é isso? Pois é, tem um recadinho para você e para o nosso telespectador. Hoje, nos termos do Prazer em Conhecê-lo, nós recebemos aqui o Padre Marcos e, entre outras coisas, vocês ficaram sabendo que ele teve o chamado com mais de 30 anos. Que ele é palmeirense, graças a Deus. Graças a Deus. Ficou sabendo também que até o cabelo dele tem fé que cresce para o alto. Mas principalmente ficou sabendo que por amor ao próximo e por amor a Deus, ele é capaz de engolir qualquer comida amarga. Vocês agora conhecem o Padre Marcos melhor e podem dizer se tiveram prazer em conhecê-lo. Eu tive. Obrigado a você, obrigado Hugo, jornalista, obrigado Estela, obrigado a Patinha. E que Deus abençoe você. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, minha gente. Obrigado.